Eu tava pensando aqui, né, o que que eu ia falar nesse vídeo, eu tava formulando aqui o roteiro desse vídeo, porque não parece, mas eu penso no que eu vou falar. E óbvio que a gente vai entrar muito no assunto João Correia, mas eu fiquei pensando aqui, eu fiquei refletindo aqui, e se você for pegar uma seleção de jogadores revelados pelo Atlético, não necessariamente que fizeram todas as categorias de base, mas que foram lançados ao mundo pelo Atlético. E se você pegar uma seleção dos jogadores que foram contratados pelo Atlético, eu não vou nem falar da seleção dos contratados, tá? Porque aí você pode ter, por exemplo, um Vitor Roque. Eu vou botar o Vitor Roque na seleção dos contratados. Mas na seleção dos revelados pelo Atlético, você tem Bento, você tem Kelvin, você tem Léo Pereira, você tem Renan Lodge, você tem. Eu nem vou botar o Abner, tá? Mas poderia ser mais um nome. Você tem Bruno Guimarães. Você tem bastante gente boa, cara. Bastante gente de peso. Você tem bastante gente que, se fosse desenvolver a seleção dos jogadores que passaram pelo Atlético nas últimas temporadas, eu acho que você vai tirar muito mais jogadores revelados, desenvolvidos, lapidados pelo Atlético do que grandes contratações. Até porque, se você for ver a lista das 10 maiores grandes contratações, das 20 maiores contratações do Atlético, você vai ver muito mais jogadores que não deram a resposta imaginada do que se você pegar assim os 20 destaques revelados pelo clube. Então é interessante você ter essa perspectiva que você está falando de um clube revelador. O que a gente traz aqui quando a gente fala que o Atlético ele é um clube que majoritariamente tende a encontrar talento nesse processo de revelar e desenvolver do que pagar grandes valores por uma ou duas peças, é porque o histórico do clube favorece muito essa narrativa, é porque o histórico do clube colabora muito com essa narrativa de um Atlético que financeiramente nunca teve as possibilidades que a maioria dos times, principalmente do eixo do futebol brasileiro, tiveram, né? Inter, Grêmio, Galo, Cruzeiro, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, são clubes que naturalmente movimentam mais dinheiro. O Atlético ele passou a movimentar mais dinheiro nas últimas temporadas, mas mesmo assim a gente fala de um clube que ainda não está no mesmo patamar financeiro do que equipes que na teoria endividadas até entram numa realidade próxima à nossa, mas no final das contas é uma realidade que ainda tem um gap muito grande. E agora falando sobre o João para mim vai ser o responsável por revelar, né? A vida do João Corrêa vai ser longe de ser uma vida fácil, porque, beleza, a primeira impressão foi ótima, acho que os jogadores deram uma boa resposta, acho que foi um jogo para o torcedor constatar que existe muito talento realmente nesse time sub-23 do Atlético, mas o João, ele tem uma missão de ser a fábrica de reforços do Atlético, sabendo que o Atlético vai ter que olhar muito mais para o time de aspirantes do que para o mercado, principalmente para encontrar os jogadores que são pontos fora da curva. Tá tudo muito ali na mão do João, né? Tá tudo muito ali na mão do João. E o João ele tem um maior desafio da sua carreira de fazer essa transição acontecer da melhor maneira possível. Porque uma coisa é você ser técnico do sub-20 e você ainda ter a responsabilidade de botar jogadores da equipe sub-20 no time principal, mas você no time sub-23 aumenta ainda mais sua responsabilidade. E aumentou a responsabilidade do João. Porque a responsabilidade do João agora não é só mais com os jogadores mais jovens. A responsabilidade do João agora é com o Dudu. A responsabilidade é com o Peixoto. A responsabilidade é com o João Cruz. E a responsabilidade é com o Odair de pegar esses jogadores e devolver esses jogadores da melhor maneira possível. E, pô, devolver esses jogadores desenvolvidos, competitivamente muito mais prontos, mentalmente muito mais prontos. E um Atlético numa condição de olhar para esses garotos que passaram pela mão do João e falar: nossa, as coisas aconteceram aqui e o trabalho do João foi bem desenvolvido. E sabe o que é engraçado no final das contas da gente pensar, da gente refletir? O trabalho do Thiago Nunes, que com certeza é o técnico mais bem sucedido do Atlético das últimas temporadas, passa também por revelar, né? Eu não sei se em algum momento o João vai ser o técnico do time principal do Atlético. Em uma condição normal, pela rotatividade que existe de ver sempre o Atlético trocando de técnico, eu até tenho palpite que em algum momento vai chegar a hora do João. Mas eu acho que a história
exclusivamente do João Corrêa, e pensando agora na perspectiva dele, ela ganha muito mais peso e ela ganha muito mais chance de dar certo a partir do momento que a gente tem o João, um profissional que consegue revelar, que consegue tirar nomes do papel e entregar nomes muito mais prontos para a equipe principal. Se o João Corrêa, no final das contas, conseguir fazer isso, eu acho que a história profissional dele, a história profissional dele dentro do Atlético vai ser completamente diferente. E aí, pensando, acho que o João também é um privilegiado. E se você for levar em consideração que a gente está falando de um João Corrêa que pode lidar com o Dudu, que pode lidar com o Bruninho, que pode lidar com o João, que pode lidar com o Chiquete, que pode lidar com o Claudinho, que pode lidar com o Maresi, que pode lidar com o Peixoto, que pode lidar com o Murilo eventualmente. É um João que pega uma safra de muita qualidade para pegar, desenvolver, entender onde o jogador vai melhor, entender os mecanismos que podem potencializar o atleta. Por exemplo, o Sketch jogando como ala não, mas mais como um ponta, é um mecanismo que eu acho que é extremamente autoral por parte do João, que deu muito certo essa tentativa do João, e agora a gente tem o Chiquete podendo dar uma reviravolta na história dele pelo Atlético, entregando o poder de criatividade, o poder de gols, mas numa posição onde ele se sente mais confortável. Então isso no final das contas acaba tendo um peso muito grande, isso no final das contas acaba tendo uma relevância muito grande. De você ter também um impacto direto no treinador para tentar tirar desses jogadores as suas respectivas melhores versões. Então o Clube Atlético Paranaense tem esse desafio de tentar tirar reforços das categorias de base. Mas o Clube Atlético Paranaense também tem o desafio de olhar para o seu treinador e entender que, além de um grande revelador, pode estar saindo um grande técnico. Além de um grande revelador, pode estar saindo um grande profissional pronto para nos ajudar a ter peças concretamente importantes no time titular do nosso Furacão. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso, expectativa de como o João vai seguir a tradição de um clube que historicamente é um clube formador. De que historicamente é um clube com capacidade de encontrar talentos onde ninguém mais consegue vir. O Atlético não vai ser o clube que vai pagar 1 milhão. Mas o Atlético tem que ser um clube que tem 1 milhão de possibilidades de montar um melhor time possível a partir da sua capacidade de visão de mercado, podemos dizer assim. Então, a gente falou hoje bastante sobre os atletas, Chiquete, Bruninho, Claudinho, Maresi, enfim, Gilberto. Mas no final das contas, para todos darem certo, um precisa dar mais certo do que todos eles. E esse um é sim o João Corrêa. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.